Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Professora Fabrícia, vamos aí de quarentena, firmes e fortes, não vamos desanimar. Enquanto isso, a gente continua com o nosso conteúdo, vai dar tudo certo. Vamos nos comunicando. Quem precisar, me chama lá no Instagram com dúvida, qualquer coisa, tá bom? A professora vai atender vocês. Nós vamos continuar aqui com a arte e história, certo? A gente está vindo aí de alguns estudos sobre os tipos de pintura. Nós vimos os pintores viajantes, né? Que são os artistas que viajavam e alguns vieram para o Brasil e acharam bonito, né, o nosso país e foram pintando cenários, certo? Nós vimos também a questão do retrato, natureza morta, né, que são aqueles quadros pintados, as pinturas de frutas, da natureza, né, com cores mais que parecem assim umas coisas, mais mortinhas, com menos vida, né? Umas cores mais opacas. Vimos também o autorretrato. A professora até pediu para vocês fazerem uma atividade, né? Aí depois, por quê? A selfie, gente, ela é considerada um autorretrato, não é? Nós todos hoje, ó, estamos lá tirando selfie. E autorretrato, aí a professora pediu para vocês tirarem uma selfie e passar isso para um papel, né? Lógico, dentro das possibilidades de vocês. Então a gente vem vendo uma série de coisas aí, agora a gente vai entrar nessa parte da história, como que a história pode ser retratada na arte. Aí no livro de vocês vem falando primeiramente de um fato histórico, que é a primeira missa realizada no Brasil, certo? Vem uma obra do Vitor Meirelles, a professora colocou aqui em cima, mas ele está no livro de vocês na página 38, tá? Que mostra a primeira missa no Brasil. Vamos analisar o que tem aí nessa obra. A gente tem que observar, gente, os detalhes, a legenda, nunca se esqueçam, tá? De ver a legenda, o que ela fala, a legenda fala, a imagem fala, ela transmite alguma coisa para vocês. É só prestar um pouquinho mais de atenção, certo? Ser detalhista. Essa imagem tem o quê? Tem o padre, como se estivesse realizando a missa, tem portugueses também, tem os índios, tá? Tem índio com cara assustada, tem índio sem saber o que está acontecendo. Isso tudo é uma situação de quando, né, nós fomos aí colonizados. Essa pintura, ela foi realizada na visão do Vitor Meirelles. Pessoal, aí eu deixo uma pergunta. Ele estava lá? Não estava. Então, foi aquilo que realmente aconteceu? Não, professora. Então, isso é uma visão de como ele imagina, de como esse artista especificamente imagina do que aconteceu. Por que a professora está falando isso? Para vocês terem que ter essa análise crítica, certo? Na página 39, eu não consegui uma imagem de boa resolução para aumentar para vocês. Tem uma outra imagem do mesmo episódio da primeira missa no Brasil. Gente, olha aqui, tá? A professora tá aqui, olha, é a mesma situação, só que é diferente a interpretação, o modo de como foi pintado. Olha as cores diferentes, sabe? As cores mais alegres, mais representativas, mais a cara do Brasil, né? Arara, né? Que é um animal tradicional aqui da nossa mata. Os índios estão aqui, né? Aqui também tem os portugueses, negros. Então, assim, vocês têm que fazer uma análise bem crítica. Isso aqui, a obra chama Carta de Pero Vaz de Caminha. Isso aí já é uma visão de um outro artista, é o Glauco Rodrigues, tá? E por que a professora mostra essas diferenças? Vocês vão ver várias pinturas em museus, ou na casa de vocês, ou nos livros de história e geografia, sejam quaisquer que eles sejam. Então vocês têm que ter essa análise crítica, que é a visão do artista. E em cima da visão do artista, vocês vão ter a de vocês. O que eu posso tirar disso? Né? O que isso tá passando para mim? É isso que vocês têm que se perguntar o tempo inteiro, tá? A esse tipo de pintura a gente chama de pintura histórica. Isso aí é isso é um gênero da arte acadêmica que a gente já está estudando. A arte acadêmica, vocês já viram ali também, logo um pouco antes do autorretrato, se não me engano, é que
é aquela arte mais certinha, né? Mais cheias, assim, de regras, bem mais definidas, vamos dizer assim. Então, a pintura histórica, ela vem retratar um fato histórico, um tema histórico. Lá na página 40, também do livro, tem essa figura aqui de vocês, que é uma pintura do Pedro Américo, tá? Com o título Independência ou Morte. Professora, foi isso mesmo? Dom Pedro tava lá, né? O pessoal tava lá com as espadas, todo esse tanto de cavalo. Gente, não sei. O artista também não sabe, mas a ideia que ele tem é essa. O que ele quis passar com essa? Uma ideia de movimento. Tá vendo aqui? Tá bem aqui em cima, declarando independência ou morte, quer dizer, somos superiores, entendeu? Então, assim, a ideia de movimento, de luta, isso é a visão do Pedro Américo, tá, gente? Vocês têm que ver bem assim, coloco Dom Pedro I aqui, ó, rodeado dos dragões da independência, certo? Já nessa aqui, a professora colocou Morax é um outro artista, tá? Francês. Ele já fez uma visão mais romântica, certo? Dom Pedro I ali, levantando o chapéu, não tem expressão de sofrimento nenhum, as pessoas estão em festa, foi um momento histórico, muito bem, obrigado. Tá vendo como é que é a análise de cada artista? A gente tem que prestar muito atenção nisso, tá? Porque vocês vão ver, professora, fulano representa de um jeito, ciclano do outro jeito. Quem que tá certo? Gente, a gente tem que fazer a nossa interpretação em cima daquilo que a gente vê, tá bom? Aqui a professora colocou mais alguns acontecimentos para vocês, assim, terem ideia do que é essa representação histórica, certo? Coloquei ali para vocês pintura sobre o período histórico das grandes navegações, tá? Só um minutinho. Vamos lá. A pintura sobre o período histórico das grandes navegações. Sabemos aí que o pessoal saiu colonizando, né, o mundo inteiro. Então tem várias pinturas. Pessoal, isso aqui é no Brasil? Pode ser. Ou pode não ser, entendeu? Mas é um fato histórico, é um tema histórico, tá? Portugal aí que teve as grandes navegações, né? Os portugueses saíram pelo mundo afora, tá? Nós temos aqui, a professora colocou aqui a Revolução Industrial. Aqui a gente vê a questão, já é noite, as indústrias pegando fogo, tá? Uma visão diferente já de terror, as pessoas correndo, saindo. E aqui a Revolução Industrial, uma parte mais tranquila, seria durante o dia, as fábricas funcionando, ou seja, essa aqui teria sido feita antes, teoricamente, antes daquela ali. A gente tem que atentar todos os detalhes, o lugar, a vegetação, as casas, tá vendo? Isso tudo mostra um pouquinho da cultura de cada lugar. Aqui é uma obra também do Pedro Américo, é a Fala do Trono, tá? É um rei aí da Europa. Batalha Naval do Riachuelo, a Guerra do Paraguai, de Vitor Meireles, é como retratou as pessoas morrendo, assustadas, bombas, sabe? Tudo retratou na visão dele como foi, né, a guerra, uma parte dessa guerra do Paraguai. E aqui a coroação de Dom Pedro I, de João Batista Debré. João Batista Debré tem imensas obras, a gente vai ver aí várias ainda no nosso conteúdo. E aqui tem o rei, tá vendo? Aí vai coroar, o Dom Pedro tá ali no meio e todo um aparato, tá? Isso, gente, é baseado em alguns estudos históricos, alguns documentos, em relatos. Mas o artista, o que que acontece? Ele processa aquele fato, ele processa aquele episódio, aquele tema na cabeça dele e ele passa da tela, tá? Passa da tela com forma de arte acadêmica, ou seja, tudo mais certinho, tudo tentando fazer com que passe para as pessoas aquele fato da forma com que ele seja, porque mais para frente a gente vai ver as variações da arte, até chegar na arte contemporânea, em que tem uma variedade de coisas para serem exploradas, e aí abre um pouco aí, tem arte moderna, arte contemporânea, que vai abrir um pouco essa questão da arte acadêmica, sabe? Dessas coisas de
de retratar fatos históricos justamente. É importante que vocês observem o que cada detalhezinho, as pessoas, o rosto das pessoas, os navios, o fundo da natureza, sabe, tudo. Então, para poder vocês analisar. A professora vai passar alguns exercícios para vocês e é para vocês praticando, tá? Vão na internet, olhem. Se tem gente que tem habilidade para pintar, para desenhar alguma coisa, vai fazendo isso em casa, vai descobrindo, né, esse mundo da arte que é amplo demais. E vai dar uma gama para vocês. Professora, eu preciso saber disso tudo? Precisa, porque daqui a pouco, quando você se vê aí no seu cotidiano, você se depara com uma obra, você vai saber se é uma pintura histórica, se é um autorretrato, se é uma natureza morta, tá? Se é a pintura de um viajante, se é uma pintura modernista, se é uma arte contemporânea. Daqui a pouco vocês vão saber de tudo isso e tá mais perto do cotidiano de vocês, nosso, né, do que a gente pensa. A professora tá morrendo de saudade, beijo para todos vocês, logo que tudo isso acabar, tenham calma, a professora vai abraçar todo mundo quando isso tudo passar, tô com saudades também, e a gente se vê, qualquer coisa, entrem lá no meu Instagram, tá? Fabrícia Torres Design, passa um recadinho, dúvida, se tiver com saudade, faz atividade, tira foto, marca, a professora replica lá reposta lá no Instagram dela, tá bom? Beijo para todos.